Boa tarde. Hoje a live vai ser com a doutora Milena Maza, presidente da Comissão de Direito Tributário da ABA Rio de Janeiro, e nós vamos conversar sobre pensão alimentícia e imposto de renda. E aí, ela já está aqui online. Olá, Bia. Oi, Lu. Ana. Mari, obrigada por estarem presentes. Deixa eu aceitar aqui. Juliana. Milena, eu fui falar com todo mundo e passou você, eu não estou conseguindo te... Peraí, deixa eu te convidar. Cris, olá, boa tarde. Olá! Olá, eu não estou te vendo, Milena. Agora eu queria saber se está todo mundo ouvindo a gente bem. Não tô aparecendo para você? Não, mas eu estou te ouvindo, então é tranquilo, tá tudo bem. Eita. Que Só queria comecem. saber se as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo, né? Para a gente poder. Bom, a Cris está dizendo que está ouvindo. Oi, Fabiana, tudo bem? Ah, então, Milena, realmente você não está aparecendo. Então, Eu não tô estamos ouvindo sua aparecendo. voz. Que isso, Para gente? mim está Vou dando tentar, como vou entrar, eu vou carregando. sair de novo, vou sair e vou entrar de novo, vou fechar o Tá, Instagram, tá? tá bom, Vou voltar. tá bom. Bom, gente, enquanto isso, vocês podem ir mandando convite para os amigos, porque o tema é interessante. A Milena saiu e vai entrar novamente. Situações do Instagram que a gente já está até acostumado, né? E aí o tema vai ser bem interessante, acho que é um tema com muita dúvida dos clientes de advogados familiaristas, né? Quem tem que pagar pensão ou quem recebe pensão está sempre querendo saber qual a melhor forma de fazer isso. E aí, com base nesse monte de questionamento de cliente, nós resolvemos fazer essa live também para dar boas-vindas para a Milena, que agora é a atual presidente da Comissão de Direito Tributário da ABA Rio de Janeiro, sucedendo o Vinícius Cunha, um querido amigo e foi um ótimo presidente, mas por questões profissionais ele precisou se desincumbir da função. E nada melhor do que Milena, que era já a vice da comissão, para assumir essa função. Então vamos lá, vamos tentar novamente aqui com Milena, ver se agora vai. Ainda não vejo Milena. Também, né? Bom, enquanto isso, se vocês já quiserem fazer, nós estamos com uma lista bastante grande de perguntas que pretendemos responder durante essa live. Mas se vocês tiverem alguma pergunta referente à pensão alimentícia e imposto de renda, declaração de imposto de renda, vocês podem usar essa caixinha aqui que tem uma interrogaçãozinha que fica mais fácil para a gente poder visualizar. Milena, agora eu tô te vendo. Tô te vendo. Mas a tua voz está meio como se estivesse embaixo d'água. Será que é a internet que tá ruim? Pois é. Ela está imóvel, Dudu.
Agora apareceu. Agora tá aparecendo, mas assim, tá estranha a imagem, tá? Mas tá dando para ver e você tá se movimentando, eu tô ouvindo sua voz. Então, vamos testar. Vamos testar. Minha internet acabou de cair, eu tô no 4G. Vamos lá. Ah, então vamos lá. É isso, é o grande, a nossa boa internet, né? Eu acho Milena, que é a iluminação daqui onde eu estou, que não tá muito boa. Vou tentar mudar de lugar para ver se melhora. tá. Não melhorou nada. Agora E a você minha tá câmera também está quadriculada. aqui. Oi? E agora você tá toda quadriculadinha quando você estava se movimentando, mas agora melhorou. Vai ter que ser aqui com essa benção mesmo. Bom, Milena, enquanto você estava tentando entrar, sair, eu já te dei as boas-vindas como atual presidente da Comissão de Direito Tributário da ABA Rio de Janeiro. Então, já te apresentei, quer dizer, te apresentei como presidente, atual presidente. Mas eu quero, antes de tudo, antes da gente entrar, porque afinal eu disse, já falei que a gente está com uma lista enorme de perguntas para responder, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, um pouco da sua atuação. E aí depois a gente já entra para falar melhor sobre a questão da pensão alimentícia e o recolhimento de imposto de renda. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite da Comissão de Direitos das Famílias, a qual tenho grande apreço pelos membros, né? E é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão pouco debatido, né? E aí, com dúvidas frequentes entre os próprios advogados e entre os clientes. Infelizmente, nós temos vamos dizer, essa limitação do direito tributário, né? A gente sofre um certo preconceito, mas espero que a Comissão de Direito Tributário esteja aqui para contribuir sempre que vocês precisarem. Contem conosco. Hoje, então, né? Me tornei advogada, me tornei presidente da comissão, em substituição do Dr. Vinícius Cunha. Eu trabalho com direito tributário mais focado para o planejamento tributário e para empreendedores. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre imposto de renda, tratando sobre imposto de renda especificamente no caso de pensão alimentícia. Tá bom? Bom, como você mesmo falou, né, é uma pergunta corriqueira, seja por quem paga, seja por quem recebe, e também muitas dúvidas dos advogados que não são especialistas, né? E até quando a gente estava conversando ontem para alinhar as perguntas, toda vez que um cliente me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu falo que tem que buscar um especialista. Mas aí você fala assim, procura um advogado tributarista, quem eles procuram? O contador. E isso é uma dinâmica comum, infelizmente, né? Então eu acho que a gente precisa desmistificar, demonstrar a importância do direito tributário. Não é a primeira conexão que o direito das famílias faz com o direito tributário. Nós já tivemos oportunidade, há cerca de 1 ou 2 meses atrás, de um membro da comissão ter falado sobre o imposto de transmissão causa-mortes. Então, como é importante, como tem muita ligação direito das famílias e direito tributário. Parece que não, mas tem. Por isso que quando eu fiz a enquete se era treta ou amor sincero, eu acho que tem que ser amor sincero, porque senão dá tudo errado. Pois sobre essa questão do contador, eu tenho algo importante para dizer. O que acontece? O próprio direito tributário ele é pouco difundido para a própria sociedade. Então, o que acontece é que as pessoas têm o costume de procurar o contador. Mas o grande problema de estar em contato direto com o contador é que, se você precisar de uma defesa judicial, o contador ele não vai poder fazer para você. E muitas vezes nós temos isso claramente demonstrado nas instituições públicas, né? A gente entra com um recurso administrativo e claramente você, mesmo demonstrando que você tem um direito adquirido, você tem o seu provimento negado. E aí você vai ter que recorrer à esfera judicial e o contador ele não vai poder te ajudar nesse sentido.
Então, tá aí a especialidade do direito tributário, né? A essencialidade do direito tributário para estar fazendo essa defesa. E é muito mais fácil, porque nós temos a capacidade de peticionamento, né? Esse é um direito postulatório, é o direito do advogado. E quando o contador ele faz isso, ele não tem capacidade técnica para fazer esse tipo de defesa. Então, é importante que seja especificamente o advogado e não o contador. Aí uma coisa interessante, a Carol aqui do Justo Educar comentou, e você também falou, não é que vocês não tenham glamour, pelo contrário, eu acho que o direito tributário ele é tão glamourizado, ele é tão referendado para grandes empresas que a pessoa física Sim. não se considera apta a contratar um advogado tributarista para essa questão. Então, essa também é uma das funções da gente fazer lives para poder desmistificar esse papel e demonstrar a importância de cada área de atuação no direito. Então, o que antes qualquer advogado faria, diria que faz, porque também tem isso, hoje nós temos áreas específicas de atuação. Então, daí a relevância de ser um advogado tributarista, não só pelo poder postulatório, mas também pelo conhecimento detalhado da forma como se recolhe. Então, bora falar sobre o que interessa, porque tem muita pergunta para responder. E hoje eu vou adorar, hoje eu sou só entrevistadora, gente. Gente, nós temos uma lista extensa de perguntas. É verdade. E a primeira delas, eu acho que a gente pode começar você explicar o que é a pensão alimentícia para o imposto de renda. O que é a pensão para quem paga e o que é a pensão para quem recebe. Dá uma definição básica aí para as pessoas. Então, o direito tributário, ele é uma das áreas que eu considero assim mais conexas do direito. Não tem assim a gente utiliza os recursos do próprio direito civil. A definição de pensão alimentícia para o imposto de renda, ela é a definição do Código Civil mesmo, tá? É a definição que a gente tem no próprio direito das famílias para trazer para a gente o conceito de pensão alimentícia. O que a gente tem diferente aí no direito tributário é que é a capacidade, né? É a capacidade contributiva. A capacidade contributiva, ela é feita do alimentante e do alimentando, né? Do alimentado e do alimentando. E aí, a gente tem aí quem é o contribuinte, no caso, é quem recebe a pensão. Quem paga a pensão, ele não é o contribuinte para o imposto de renda. Então, assim, o conceito geral de pensão alimentícia é o mesmo, né? É alguém que é dependente financeiramente, economicamente de outrem, mas quem efetivamente paga o imposto é quem recebe a pensão. Uhum. Então, a gente poderia dizer que quem paga a pensão é um gasto dedutível. Seria isso? Tá certa essa alegação? Em parte, porque tem casos em que não é dedutível, como, por exemplo, quando é um acordo verbal, que é algo super comum. Uhum, né? A gente tem essa pergunta aqui também, né? É super comum. Para o imposto de renda, quem conta como alimentando, né? Alimentando e alimentante ali. Somente quem tem uma sentença homologatória, quem tem a homologação de um acordo, quem tem acordo feito através de escritura pública. Só são essas 3 espécies. E isso é muito importante. A gente não tem. Exatamente, eu fazendo parte do grupo de trabalho na Comissão de Direito das Famílias, da advocacia extrajudicial, a gente vê como as pessoas ainda acham que fazer acordo verbal é a mesma coisa que acordo extrajudicial. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para a Rádio Justiça tem mais ou menos uns 2 meses, em que a pergunta era essa: eu fiz um acordo verbal, eu posso executar? Gente, infelizmente, acordo verbal não é nada. Para a justiça, nada é. E aí também, para o imposto de renda também. Então, eu acho que o máximo que poderia ser considerado, e mesmo assim não sei se teria relevância, poderia ser considerado talvez como doação, aquele pagamento de pensão espontâneo, verbal, porque não foi homologado judicialmente, nem foi feito por escritura, poderia ser considerado no máximo da situação como uma doação.
Concorda? Exatamente, Cris. É exatamente isso. Se você paga a pensão alimentícia de uma forma informal, né? Vamos dizer assim, você não vai deduzir, você não vai ter o desconto ali daquele pagamento na sua declaração de imposto de renda. Você pode colocar esse valor como doação. E aí ele vai ser tributado. Ok. Então agora vamos para outra pergunta. Como declarar pensão alimentícia no imposto de renda? Essa é ótima, porque as pessoas, depois que acertam judicialmente, ficam na dúvida de como fazer essa declaração corretamente, né? Então, para a pessoa que paga a pensão alimentícia, ela é obrigada a declarar no imposto de renda? Ela é obrigada. E a pessoa que recebe? Obrigada. E quem recebe também. Independente do valor? Então, independente do valor. Exatamente. Isso é uma outra independente pergunta. do valor. Para o imposto de renda é assim que funciona, né? Quem paga a pensão, ele é obrigado a declarar e quem recebe também. Não importa se o valor é 3 mil reais ou se é 100 reais. Você vai ter que declarar. Inclusive, a gente pode fazer a própria declaração, digamos, do menor, você pode fazer em nome próprio, não necessariamente precisa ser no nome do representante legal. Então, a gente tem aí essa obrigatoriedade. Vamos lá. Quem paga a pensão vai declarar aonde? Em que campo? Porque esse é a maior dificuldade. Né? Onde que eu vou declarar, em que campo, em que lugar? Porque às vezes a gente declara errado e é autuado por isso, ou paga multa, né? Tem aí as sanções para que a gente faça corretamente. E aí, quem paga a pensão vai fazer na guia de pagamentos efetuados. Tá? Vou pagar a pensão. Vai ser na guia de pagamentos efetuados. Mês a mês. Mês a mês. E o carnê-leão? Que é outra questão. Calma, tá pulando etapa. Quem recebe a pensão vai declarar em rendimentos tributáveis. Lembra que eu falei de capacidade contributiva? Que quem paga o imposto de renda é a pessoa que recebe a pensão? Essa é uma grande confusão também que a gente tem em relação ao imposto de renda. Não necessariamente quem paga o imposto de renda declara. Mas nem todo mundo que declara paga o imposto de renda. E é aí que entra essa confusão de eu não sei se eu tenho que declarar ou não. Tá? É importante a gente falar sobre isso. Por quê? Foi o que eu falei, independentemente do valor, você vai ter que declarar. Quem recebe a pensão vai ter que declarar. Então, quem recebe a pensão vai declarar lá na guia de rendimentos tributáveis e vai pagar esse imposto sobre esse valor desse recebimento. Ok? Fechada essa parte. Quem recebe vai declarar isso como? Mês a mês no Carnê-Leão. Todo mês você vai fazer a declaração. E a famosa declaração que a gente conhece, que é até dia 30 de abril, que é, né, no mês de abril inteiro ali, começa em março, termina em abril. Nessa declaração, o que você vai fazer? Você vai informar todos os rendimentos do ano inteiro. A DIRF, né, que a gente chama, que é essa que a gente faz em abril, é feita para você informar, é meio que comprovação daquilo que você declarou o ano inteiro. Se constatado que você declarou você pagou mais do que você tinha para pagar, você recebe a famosa restituição. E se a pessoa não paga o Carnê-Leão? Se a pessoa não paga o Carnê-Leão, ela fica ali, ela corre o risco de parar na malha fiscal, né? E sofrer autuações, pagar multa, a multa de até 150% do valor de todos os meses. Né? Eu te pergunto isso pelo seguinte, a pessoa pode achar, a pessoa que recebe
pensão pode achar que ela só vai fazer esse ajuste nessa declaração de abril. Isso é uma dúvida, assim, eu diria que 90% dos clientes não tem noção e julga. Inclusive, essa é uma questão, uma grande questão da própria advocacia. Uhum. Porque dificilmente eu, particularmente, toda vez que eu conheço um advogado, começo a conversar com ele e pergunto: você paga o carnê-leão? E ele não paga o carnê-leão. Ele sequer sabe o que é o carnê-leão. Então, é comum que isso aconteça, mas isso faz com que você caia na malha. Uhum. Outra questão que você caia na malha, que pode fazer... E aí você pode ir lá informar, né, que você não fazia as declarações, eles vão te dar um boleto para você pagar todas as multas daqueles meses que você deixou de contribuir. Ou seja, ainda pode acabar pagando mais do que efetivamente recebeu no final das contas, né? E isso é muito importante chamar a atenção, do quanto as pessoas são... E, olha, vou dizer, hein, às vezes as pessoas são assistidas por contadores e não fazem a coisa da forma correta. Agora, uma outra forma de cair na malha fina é exatamente essa diferença entre a pessoa que declara que paga pensão e a pessoa que não declara que recebe, não é? E isso eu acho que esse é outro problema, principalmente quando tem litígio, porque aí tudo é motivo de vingança. Então é um dos passos assim que eu sempre sugiro é que declare que recebe para não dar problema. Se por acaso cair na malha fina, numa divergência de dados em que a pessoa que paga pensão não declara, eu acho que é menos pior do que a pessoa que recebe pensão não declarar, né? Ou estou enganada? É grave igual? Porque quem paga efetivamente o imposto é quem recebe. Uhum. Então, se quem recebe não declara, é efetivamente pior do que quem paga, né? Porque aí você realmente está lesando o fisco, você está sonegando, né? Agora uma pergunta muito interessante sobre como proceder no caso de alteração de guarda no meio do ano fiscal. Essa também é super comum. E essa é muito interessante, né? Porque eu tive o primeiro caso agora, esse ano, e eu fui pesquisar para ver como é que era, porque eu não sabia. Então, explica aí como é que funciona a questão de dependente e alimentando, não é isso? Que aí você tem como declarar dessas duas formas? Exato. Quando você tem no mesmo ano corrente, digamos, vamos dar o exemplo do divórcio, e que tem um menor. O divórcio ocorreu no ano de 2019 e você, naquele mesmo ano, você tem um imposto de renda para pagar. É a única exceção em que você pode pagar, declarar o alimentando, né, como dependente também. Você pode declarar das duas formas. Você vai incluir ele como dependente e como alimentando. Essa também é uma causa de cair na malha, tá? Então, é importante que você tenha ali a sua decisão judicial, o seu acordo homologado, você tenha ali provas de que aconteceu naquele ano e que você declarou assim, né? Declarou quem você está pagando a pensão como dependente e como alimentando por conta disso, porque foi naquele ano vigente. No ano seguinte, você já vai declarar ele só como alimentando, não como dependente. Tá? Quem declara como dependente é quem recebe, digamos, quando você tem um representante legal que também tem que pagar, também tem que fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Digamos, a mãe ganha um salário vamos dar o exemplo de R$3.000. A mãe ganha R$3.000, o pai ganha 3 também. O pai vai declarar, certo? E a mãe vai declarar porque ela já tem essa obrigatoriedade de declarar pelos próprios ganhos dela. E ela, nessa declaração dela, ela inclui o filho como dependente dela. Tá? Entendi. Tá, agora... a gente falou numa situação em que a pessoa está casada, se divorcia, então provavelmente no mesmo ano vai ter essa situação sui generis da criança, do menor, ser dependente e alimentando. E no caso em que a pessoa já paga alimentos
como alimentante e, de repente, reverte a guarda para ele, ou seja, ele deixa de ser o pagador para ser o recebedor. É possível fazer isso também na mesma declaração? Declarar até, sei lá, por 4 meses era ele que pagava alimentos e, de repente, nos outros 8 meses em que a guarda foi revertida para ele, ele passa a ser o recebedor de alimentos? Isso é viável? É viável. Tá. É viável, sim. Mas aí é aquela questão que eu falei para você. Você vai declarar pela modificação da decisão judicial e nessa declaração você vai dizer, você vai guardar todos esses documentos pelo menos 5 anos. Uhum. Isso é importante dizer que você tem que ficar com aquilo ali em posse, né? De fácil acesso, de preferência, para você poder justificar. A malha fina, ela serve justamente para isso, para que você caia lá, né? Você seja alvo de uma investigação e você vai lá para prestar esclarecimentos. Então, você tendo como comprovar, não tem problema algum. Você vai lá, comprova que você fez e tudo certo. Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem específica, que eu falei que o pessoal da comissão mandou um monte de pergunta, né? E aí uma delas foi a seguinte: é possível que os pais acordem que o filho será declarado como dependente do imposto de renda pelo alimentante, fundamentado no inciso 3 do artigo 90? Então, essa daí é a mesma situação que eu falei. Quem paga a pensão, ele vai declarar como alimentando. Uhum. Quem recebe vai declarar como... Tá bom. Ele vai declarar ali como dependente. Travou. Milena? Ah, tinha travado para mim. Voltou. Então, é justamente essa situação. Se você paga a pensão, você vai ser considerado, você vai declarar como alimentando. Uhum. E se você recebe a pensão, você vai declarar como dependente. Então, não é bem o que a gente define. Não tem esse livre-arbítrio do que das partes definirem quem vai colocar como dependente ou não. Entendi. Tá? É uma questão legal mesmo, a obrigatoriedade de colocar como dependente ou como alimentando. Tá. Agora, uma outra pergunta também bastante comum e que a gente recebeu a mesma pergunta de forma diferente. Despesas com saúde, educação e previdência privada de alimentandos podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda? Podem ser deduzidas, tá? Mas elas são declaradas de formas diferentes. Por quê? A pensão, você vai declarar a pensão alimentícia. E aí, isso é de quem recebe a pensão, tá? Uhum. Quem recebe a pensão, pagou, vai pagar, vai ter dedução. Quem paga a pensão não tem dedução. Ele só tem a dedução da pensão alimentícia. Os gastos que ele, porventura, na sentença normalmente acontece muito isso, né? O pai vai pagar pensão mais a escola, vai pagar a pensão mais o plano de saúde, entendeu? E aí acaba acontecendo essas questões. Quem paga não deduz, só quem recebe, tá? Ah, entendi. Então você já respondeu as duas perguntas, porque a segunda, ela falava exatamente isso. O pai paga uma verba mensal a título de alimentos, mais as mensalidades escolares. Nesse caso, ele pode declarar o pagamento da pensão e das mensalidades ou precisa declarar a soma total dos valores? Ele somaria, ao invés dele dizer que ele paga, declarar que paga a escola, mais a pensão... Não soma. Aí você vai declarar que você paga a pensão e você vai declarar que você paga a título de plano de saúde, que você paga de adicional, ela entra lá naquela parte da doação. Uhum. Não entra na parte... Não engloba na pensão alimentícia. Entendi.
Os pais podem dispor em acordo que cada um declarará o filho como dependente em anos intercalados. Exemplo, ano par o filho vai ser declarado pela mãe, ano ímpar pelo pai. É possível? Não é possível. Olha, assim, né, ainda mais se tiver divorciado com pagamento de alimentos, como é que vai fazer, né? Talvez eu não sei se seja viável em pais casados, em que alternassem isso, cada ano um pagaria, declararia o filho como dependente. Mas como explicar essa sucessão para o imposto de renda? Um ano minha filha é minha dependente, no ano seguinte ela é dependente do meu marido. Ficaria muito louco, né? Isso é super explicável. Por isso que a questão da pensão alimentícia, né, que é o que a gente está realmente tratando aqui, ela tem esse condão, ela tem essa especificidade de ser algo formal. Porque, impreterivelmente, vai ter alguém que vai ser o guardião, né, daquela pessoa, que vai estar recebendo a pensão, e vai ter alguém que vai estar pagando. Um vai pagar e o outro vai receber. Então, não tem essa questão dessa deliberalidade de acordar, esse ano vai ser um, esse ano vai ser outro. Quando você é casado, por exemplo, você não tem a dissolução, você não tem esse pagamento dessa pensão. Então, é o que a gente chama de declaração em conjunto ou declaração individual, que são duas modalidades dentro do imposto de renda que a gente consegue fazer a declaração. Nesse caso, a gente está casado. No meu caso, vou dar o meu exemplo. Eu sou casada. Normalmente, eu não faço a minha declaração. Eu faço a declaração dentro da declaração do meu marido. Então, a gente coloca tudo junto, eu coloco como dependente e coloco os meus ganhos lá. E a Catarina, né, que é minha filha, vai ficar aí como dependente junto comigo na declaração do pai, digamos. Entendi. Vamos supor que eu vou começar a fazer separada essa declaração. Ele vai fazer a dele e eu vou fazer a minha. Aí a gente tem que definir quem vai colocar o filho como dependente. E aí, nesse caso, especificamente, você pode colocar outras pessoas. Você pode colocar a sogra, né? O sogro, o pai, a mãe. Não necessariamente vai ser aí uma criança, um menor. Alguém que efetivamente seja o seu dependente, né? Alguém que efetivamente seja seu dependente. E aí você lança na sua declaração. Normalmente os filhos é o que mais acontece. Então, nesse caso, a gente tem que acordar, sim, entre um e o outro. Inclusive, esse também é uma das formas de cair na malha, quando os dois declaram uma única pessoa para poder colocar. A própria Receita Federal fez uma alteração, porque os filhos menores, né, a gente podia declarar só com o nome. E tinha idade, tinha limite de idade, os filhos tinham até 12 anos para poder fazer colocar como dependente lá na declaração. E hoje, a gente já tem aí, todo mundo é obrigado a colocar o CPF, independentemente da idade. Né? Ou seja, 0 anos, você vai ter que colocar o CPF. Exatamente, para poder fazer esse cruzamento de dados, né? Esse cruzamento de dados. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se a criança recebe uma pensão num valor alto, o ideal é que ela faça um imposto de renda, seja feita uma declaração separado da mãe ou do pai, que é o guardião, ou é possível fazer junto? Ou quem vai pagar o imposto é que pode avaliar o que vai ser mais interessante? Existe uma proibição, uma indicação, ou fica a escolha do guardião? Não, fica a escolha mesmo. É algo bem aberto, sabe? Você pode fazer no nome da pessoa, do beneficiário efetivo, ou no nome do representante legal. Isso não vai ter nenhuma interferência. A questão dos valores, né? Os valores são relativos. Tá. E como declarar 13º de pensão alimentícia recebida? Então, do 13º, você vai lá na própria declaração, ela vai te dar ele vai te dar uns valores das parcelas dedutíveis do 13º. Hoje a gente tem, né, graças a Deus, essa informatização. Então, quando você colocar lá os valores percebidos do 13º, ele já vai te dar o cálculo, o próprio sistema te dá o cálculo pronto
dessas deduções da pensão alimentícia do 13º. Uhum. Então, assim, é bem automatizado. Tá. Como Eles somam, né? Eles somam todos os valores pagos e aí eles calculam a parcela dedutível desses valores e te dá o valor que você pode deduzir. Como declarar pensão alimentícia descontada em folha de pagamento? Tem alguma diferença? Não, a diferença é só... até a Carol aqui do Justo Educar estava falando sobre isso. O que tem de mais comum é que, às vezes, a empresa, né? Vamos tratar aqui de alguém que trabalha de CLT. A empresa, ela coloca erra o nome do beneficiário. Coloca o nome da mãe, o CPF da mãe, quando na verdade é o CPF do filho. Ou coloca o CPF do pai, quando na verdade é o CPF do filho. Tem que ser, essa declaração, ela tem que ser correta, né? Por quê? Porque quando a gente paga a pensão alimentícia desse formato, ela já vem retida ali na fonte. A própria empresa, ela já recolhe, já paga, e a pessoa recebe. Né? Não tem ali um contato direto de quem está pagando a pensão com esse dinheiro, na verdade, né? Algo bem fictício dela. Né? E aí essas pessoas, acaba acontecendo muito isso. É algo super comum. Você colocar, a empresa errar essa declaração e colocar no nome de um beneficiário diferente. E aí a gente tem que entrar com um pedido depois para poder consertar. Dor de cabeça. É bem burocrática, inclusive, essa parte. Agora, a gente falou de 13º, mas existe participação de lucro, 14º em algumas empresas, é o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, retido na fonte. A própria empresa, né, quem paga, está ali fazendo o pagamento, ela já emite essa declaração e já é feita lá em nome da Receita. Tá, e aqui tem mais uma pergunta. Deixa eu ver, eu acho que mais uma aqui. Quem paga a pensão alimentícia pode declarar o filho como dependente? Não pode. Quem paga a pensão alimentícia não pode declarar o filho como dependente. É uma vedação expressa da legislação do imposto de renda. Você não pode declarar. Quem paga a pensão não declara como dependente. Isso é outra questão também comum, né? Ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas. Inclusive, declarar como dependente é pior para quem paga, né? Sim, porque aí se você declara como dependente, você vai pagar, vai ser tributado nessa questão. E quando você declara como alimentante, você não tem essa incidência, você tem a dedução. Porque a dedução da pensão alimentícia ela é integral. Então, aquela pessoa desconta ali do imposto de renda o valor total da pensão que ela está pagando. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas se você tinha feito um roteiro aí também, é que eu acho que as perguntas eu fui tentando unir as perguntas e eu acho que todas elas foram sanadas. Como está todo mundo muito quietinho, porque a maioria já mandou pergunta, eu tô achando que as perguntas foram sanadas. Mas temos aqui, eu não sei se a Carol ainda está online, e tem a Mariana, da nossa comissão, que atuou na área tributária também no escritório do pai, então também tem um conhecimento legal de tributário, alguma coisa que queira acrescentar que ache relevante. Estou vendo aqui, enquanto isso, você dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa que você possa... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no meu roteiro, porque as perguntas que você me mandou já eram as perguntas que já estavam no meu roteiro. Exatamente. Não, e elas são as perguntas, assim, as mais... Eu não vou dizer que elas são as mais comuns, que muita gente não sabe nem o que perguntar, mas eu acho que são as informações mais relevantes para quem paga e para quem recebe pensão alimentícia, né? De que forma proceder. Então, acho que tudo isso você foi explicando. Acho que as pessoas devem salvar essa live, porque essa live vai ficar salva no IGTV da comissão. Acho que as pessoas devem salvar para depois tirar dúvida e até compartilhar com o cliente, se for o caso. E aí, Milena, a gente também pode falar sobre aquela coisa que a gente pensou ontem? Então, vou falar, eu tenho aqui um assunto que eu não falei. Então, fale. E que a gente pode falar que é importante, que é justamente sobre as multas, sobre o que fazer.
você estiver aí assistindo essa live e constatou que algum cliente seu ou que você está passando por essa situação fez alguma coisa errada, e caramba, não foi assim que eu fiz na minha declaração, porque né, é o que está acontecendo aí, você tem até 5 anos para poder declarar, retificar essa informação. Então, se você constatou que você teve alguma alteração que você não fez corretamente, você tem 5 anos para poder fazer essa correção. Desde que você não tenha ainda recebido notificação, não tenha sido alvo de uma investigação dessa questão. Seja uma retificação espontânea, não uma retificação questionada. Espontânea. Entendi. Tá? Então, assim, as multas, elas variam aí de 75% do imposto devido até 150% sendo constatado o dano, o dolo. Se você teve realmente a intenção de ir por lá, você foi convocado, você foi lá chamado e você não teve justificativa, você não teve documentação, não teve comprovação de que aquilo foi apenas um equívoco, né? Não que você efetivamente quis burlar o fisco. Então, essas multas, ela varia desse valor, mais ou menos de 75% a 150%. Se for constatado dolo, aí esse valor, esse percentual aumenta para 225%. Deus me livre. Então, assim, inclusive, se você receber a intimação e você se negar a não aparecer, não prestar esclarecimento, você vai incidir nessa multa de 225%. E é o que é uma facada, né? Pior. Em cima de todos os valores que não foram declarados corretamente. Não foram declarados. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente falar do ponto que eu acho que é a cereja do bolo. Quem estava fazendo o recolhimento equivocado e quer fazer correto? A questão do carnê-leão. Como a pessoa deve proceder para fazer o recolhimento pelo carnê-leão? Hoje existe um sistema, não existe? Porque ainda existe aquele carnezinho também, né? Não existe mais? Eu estou muito ultrapassada. Não existe mais. É tudo digital, tá? A Receita Federal, assim, é uma das... Eu considero, assim, a melhor nesse quesito, porque eles são bem atualizados, eles têm legislação, inclusive lá no próprio site da Receita Federal, se vocês restarem dúvidas aqui sobre outras situações, eles têm um manual só do imposto de renda da pessoa física, que é chamado Perguntão. Se você colocar aí no Google, colocar Perguntão e RPF 2020, todo ano eles atualizam, e lá no Perguntão tem todas as informações que você imaginar para poder fazer, sanar, né, suas dúvidas. Lá no Perguntão tem perguntas frequentes, casos frequentes, então tem toda a explicação para você poder realizar a solicitação que você quiser, tá bem explicadinho lá, é bem bacana. Então, a gente consegue fazer essa declaração no Carnê-Leão, toda digital. Você vai colocar Carnê-Leão da Receita Federal, né? E aí ele vai te dar um sistema, um programinha para você baixar. E lá tem todos os campos, igualzinho do imposto de renda mesmo. Tem os campos para você preencher. E lá você gera uma guia, uma DARF, para poder pagar esse imposto mensalmente. Tá ótimo. Bom, e aí o que a gente tinha pensado, né? Que a gente já está aqui com 15 minutos para terminar a live. Passa tão rápido. Né? Eu agora olhei e falei, nossa, ainda agora faltava 30, agora já faltam 15. E a gente tinha pensado, né? Exatamente porque foram muitas perguntas recorrentes, quase que um perguntão do imposto de renda, mais voltado para a área de família, e a gente tinha considerado fazer um e-book ou talvez um apanhado geral dessa live para as pessoas poderem consultar e compartilhar também. O ideal é que essa live, que é uma live de conteúdo, e ela não é só para advogado, mais do que isso, ela é para parte, para aquele que recebe, para aquele que paga a pensão. Então, compartilhem com as pessoas, com os clientes que estão nas redes sociais também, porque é muito importante saber de que forma recolher e de que forma declarar corretamente a pensão alimentícia. E aí a gente tinha pensado
em fazer um e-book com essas perguntas aqui que geraram a nossa live para disponibilizar para as pessoas. Mas para isso a gente precisa que as pessoas compartilhem a live, né, e marquem as comissões, as duas comissões envolvidas, a Comissão de Direito Tributário e a Comissão de Direito das Famílias. Então, ainda não está pronto, então tenho só um pouquinho de paciência, mas a gente vai preparar, vai montar o perguntas e respostas e vai disponibilizar para as pessoas como uma forma de resumo também, porque muitas vezes a pessoa não entende muito bem como funciona e acha que quando tá escrito fica até mais fácil, né? E principalmente educar não só as partes, mas também os advogados de que nós não sabemos tudo. Eu, Cristina, advogada familiarista, nada sei de advocacia tributária. Diria para você que na faculdade eu fugi de tributário como o diabo foge da cruz. Não gosto de tributário, mas isso não significa que eu precise brigar. É só fazer amizade, parceria com um tributarista e tudo está resolvido. Então, eu acho que essa também é a ideia. É que o advogado precisa entender até onde vai a sua expertise. O que eu não sei, o que não é a minha área de atuação, eu tenho responsabilidade de indicar um profissional que saiba fazer isso. Então, acho que também é uma live de esclarecimento, mas mais do que isso, de conscientização, né? De que cada um no seu quadrado. A gente não pode abraçar o mundo inteiro e ter informação correta sobre todas as áreas do direito. Pois é, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Mas, a gente costuma dizer. Realmente a gente tem essa visão do direito tributário bem distante da nossa realidade, mas a verdade é que ele é bem próximo de nós. Muito mais do que a gente imagina, né? A gente está o dia a dia. A gente lida com ele o tempo inteiro, comprou, pagou, morreu, pagou, enfim, pagou pensão, tá lá o direito tributário. Inclusive, nas questões de sucessões, né, que a gente está aqui agora se expandindo, tem essa obrigatoriedade. Você não consegue, né, um alvará, você não consegue um bem imóvel, se você não tiver feito o recolhimento daquele imposto. Então, na maioria das vezes, a gente só tem consciência, o nosso cliente, né, ele só chega, né, nessa consciência da existência do tributário quando ele efetivamente precisa fazer algo que tenha isso. E ele fala, gente, o que é esse tal de ITD? Eu não faço ideia, nunca ouviu falar. A gente falta essa educação tributária, né? Sim, muito. Tem até uma parceria aqui com a Comissão, né, de Educação Jurídica para falar bastante sobre isso, para trazer essa publicidade para o direito tributário e tornar ele mais próximo das pessoas. Inclusive, essa é uma das minhas propostas lá no meu perfil pessoal, que é uma tributarista, de tornar o direito tributário algo tangível, algo próximo, e comunicar e que ele traga essa comunicação para as pessoas, para que a gente seja um contribuinte consciente. A gente não precisa gostar efetivamente do direito tributário, mas a gente precisa saber utilizar ele a nosso favor. Com certeza. Então, e acho, até você falou da Comissão de Educação Jurídica, e ela permeia todas as áreas, né, do direito, porque eu sempre questionei porque na escola não se estuda a Constituição, não se estuda o Código do Consumidor, porque são duas coisas também inerentes, né? Nós somos cidadãos e nós somos consumidores, desde sempre, em todas as áreas. Então, a Comissão de Educação Jurídica vai ter um trabalho muito bom aí, porque vai conseguir dialogar com todas as comissões. E como você disse, como o direito tributário ele está muito acima, né? As pessoas têm muito essa ideia glamourizada, ele precisa se personalizar, se humanizar, talvez, e ficar mais próximo do cidadão que precisa de fato dele. Uma das palestras que eu dou, o último lugar que eu fiz foi na OAB, inclusive, tinha exatamente esse título, de tributário humanizado, que é algo que traz para a gente essa questão da humanização, da proximidade. Exato. Né? Não quando a gente pensa em tributário, a gente pensa automaticamente em dinheiro, a gente vê cifras, né? Então, mas essa não é a função essencial dos tributos. E isso não é passado para a gente. Então, que a gente possa fazer essa conscientização. Aí, espero que vocês tenham sanado as dúvidas, tenha sido bom para vocês.
compartilhem e vamos compartilhar aí o e-book para que vocês tenham ainda mais informações de forma mais acessível, né? Milena, eu só posso agradecer por você ter aceito esse convite. Adorei esse bate-papo, porque foi um bate-papo. Você é sempre muito comunicativa. Carol, que também atua na área tributária, vai ter um bom bate-bola aí entre vocês duas. Carol, que o tempo todo aqui também fez intervenções positivas. Então, a Comissão de Direito das Famílias agradece muito essa conexão com o direito tributário, uma conexão muito importante, que começou, como eu disse, a gente falou do direito tributário no direito das sucessões, e hoje nós falamos do direito tributário no direito das famílias. Né? Como a nossa comissão é de direito das famílias e sucessões, eu acho que a gente conseguiu aí dar um gostinho, pelo menos, do que é básico, do que as pessoas precisam saber, basicamente, nessas duas áreas de atuação. E eu, em nome da comissão, só posso agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. Muito obrigada. Igualmente, a gente também está muito feliz de estar aqui participando. E, em nome da Comissão de Direito Tributário, a gente fica agradecido e já fica o convite para que os membros da Comissão de Direito das Famílias venham fazer lives aqui no nosso perfil também, para a gente fazer essa troca, né, de público e de informação. Muito obrigada. Muito obrigada. É só convidar que a gente vai. Toda a presidência está presente, tá? Kézia está presente, Luciana, Rafa deu uma passada rápida, Cris, eu que estamos, na verdade, nas coordenações de grupo de trabalho. É só convidar que a gente vai. A ideia é realmente disseminar conhecimento. Muito obrigada, Milena. Valeu. E bem-vinda, né? Bem-vinda à presidência. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.